Oi, turminha! Vamos então para a nossa aula de história, tá? Videoaula de história. Peguem a apostila da letra A e abram na página 106 e 107 de história. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, que vai falar sobre o desenvolvimento do trabalho e a sua relação com a tecnologia. Como assim, gente? O que vocês pensam quando a gente vê essas duas palavrinhas juntas? Trabalho e tecnologia. O trabalho ele está diretamente ligado e relacionado à tecnologia, justamente porque a tecnologia, para ela aparecer, para ela surgir, ela precisa do trabalho do homem, do trabalho do ser humano, certo? Hoje, quando nós pensamos nessa palavra tecnologia, a gente já pensa em computadores, nós já pensamos em tablet, celular de última geração, aqueles relógios lá que dá pra gente fazer até ligação para outras pessoas pelo relógio. Nós pensamos nesses aparelhos eletrônicos, né? Mas a tecnologia, ela vai muito além disso que nós vivemos hoje no presente. A tecnologia, ela é justamente algo que é novo. Lá na pré-história, quem aí já assistiu os filmes Croods, os Croods, que mostra a vida de uma família pré-histórica que vive lá nas cavernas, que eles descobrem um dia algo maravilhoso na vida deles, que é a presença do fogo. Naquela época, que eles nunca tinham visto fogo na vida deles, para eles, aquilo era tecnologia, o fogo. Hoje pra gente o fogo é algo comum, né? A gente acende a boca do fogão, tem fogo, risca um fósforo, tem fogo. Mas lá na pré-história, milhões de anos atrás, o fogo era uma tecnologia, era algo novo, que ninguém nunca tinha visto, certo? E tudo isso só foi possível existir graças ao trabalho do ser humano, graças ao empenho do homem, para melhorar a vida dele, para ter uma qualidade de vida melhor, para conseguir se alimentar, para ter uma moradia melhor, certo? Então foi sempre o ser humano em busca de novas oportunidades, de novos conhecimentos, que foi se desenvolvendo aí a tecnologia. Então vamos observar aí nas páginas 106 e 107 de história. O que vocês estão vendo? A pergunta número 1 aqui já é isso. Que tipo de trabalho essa pessoa está fazendo? E aí, crianças? É a mão de um homem, né? Vocês podem observar, vejam na apostila de vocês. A mão de um homem, ele está utilizando ferramentas, né? Em cada mão ele está segurando uma ferramenta e ele está esculpindo alguma coisa. O que ele está esculpindo aqui? É uma pedra, né? Está esculpindo uma pedra utilizando ferramentas. Então, que tipo de trabalho é esse aí? É um trabalho manual ou é um trabalho intelectual? Nesse caso, penso eu que é um pouco dos dois, né? Porque para esculpir, para fazer um desenho aqui, ele tá tendo que usar o pensamento, o raciocínio dele, mas sem o trabalho manual, o trabalho das mãos, a força do braço, ele não ia conseguir fazer esse trabalho. Então é um trabalho manual, mas também é um trabalho intelectual. Na questão número 2 está assim: por que você imagina que o ser humano trabalha pedaços de pedra, como mostra a imagem? E aí, crianças, resposta pessoal. Por que você imagina que o ser humano utiliza pedaços de pedra para fazer alguma coisa, para colocar ali a força do seu trabalho num pedaço de uma pedra? Escreve para mim lá no chat, me dá a sua opinião, fala com a pessoa ao seu lado. Por que será que o ser humano resolveu um dia pegar a pedra e utilizar para fazer uma ferramenta, para fazer algum tipo de trabalho? Por que será? Crianças, algo que sempre existiu no planeta Terra é justamente a pedra, né? Então, com o passar dos anos, o ser humano ele percebeu que ele podia utilizar isso para que fosse algo benéfico para ele. O que é benéfico? Que traga benefícios, que traga uma melhoria para a vida dele. Então, por isso que ele começou a mexer com a pedra, manusear, esculpir lá com as suas ferramentas.
certo? Justamente para ter uma melhoria, para ter uma utilidade, essa é a palavra certa, para que a pedra não fosse só uma coisa parada, e sim tivesse uma utilidade lá para o ser humano e sua família. Questão número 3 está assim: na sua opinião, o ser humano sempre utilizou ferramentas para auxiliar em suas atividades? E aí, será que o ser humano sempre utilizou ferramentas? Lembra lá no início da apostila de história, que a Proe falou um pouco sobre a invenção da roda? Que há milhões de anos atrás não existia a roda, né, crianças? Não existia. E aí, depois que criaram a roda, criaram as carroças, as charretes, os carros. E as pessoas foram percebendo a utilidade que tem no trabalho, principalmente na agricultura, a roda. A mesma coisa, essas ferramentas. Então, não foi sempre que existiu. Há muitos anos atrás não existia a pá, não existia uma tesoura, não existia, como que eu posso dizer, uma ferramenta. Não existia. E as pessoas utilizavam muito mais a força do corpo, a força das mãos. Somente depois, com a criação dessas ferramentas, desses objetos, que aí o ser humano começou a utilizar e percebeu o quanto isso poderia ajudá-lo aí nos seus trabalhos do dia a dia. Na questão 4, ainda em história, está assim: como você imagina que era a vida do ser humano antes de ele utilizar ferramentas para auxiliar no seu cotidiano? Será que era uma vida mais fácil, mais tranquila, ou era uma vida mais difícil? Gente, eu acredito que seja muito difícil trabalhar, ir em busca de alimentos, ir em busca, construir a própria moradia sem todas essas ferramentas, né? Então a vida do ser humano era muito mais difícil sem todas essas ferramentas. Os homens pré-históricos, aqueles que viveram há milhões e milhões de anos atrás, os nossos ancestrais, lembra, antecessor, os que vieram antes de nós, eles sofreram bastante aí para ter uma qualidade de vida, porque eles precisavam ter muita força no corpo por conta que não existia ainda essas ferramentas, né? Então, utilizava-se muito mais a força do seu corpo, a força dos seus braços para fazer as tarefas do seu dia a dia. Agora vamos para a página 108 de História. Como a tecnologia mudou a vida do ser humano? E aí, crianças? Nós começamos falando esse capítulo sobre o trabalho e tecnologia. Você acha que a tecnologia mudou a vida do ser humano? Sim, né? E muito. Para melhor ou para pior? Para melhor, né, gente? A tecnologia, ela veio aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, para melhorar e facilitar a vida do ser humano e das famílias. Então, vamos ver com a Pro? Observa aí na sua apostila essa foto. Veja com atenção. O que será que é isso, gente? Vamos ler a legenda que está logo ao lado? Coleção de pontas de flecha de pedra. Uma das primeiras ferramentas criadas pelo ser humano. Então, olha que interessante. Veja na sua apostila. Isso aí é uma coleção muito especial. São pontas de flecha, mas não é qualquer tipo de flecha, são flechas feitas de pedra. E aqui diz que foi uma das primeiras ferramentas criadas pelo ser humano. Olha só que interessante. Isso daqui é uma ferramenta pré-histórica. Lá há milhões de anos atrás, os seres humanos, os homens das cavernas, perceberam que se eles esculpissem a pedra numa forma pontuda como essa da foto, ficaria muito mais fácil caçar animais para se alimentar, pescar. Então, crianças, vocês viram só como uma simples pedra pode ter utilidade para o ser humano? E isso, há milhões de anos atrás, era uma tecnologia, era algo inovador para eles, algo muito extraordinário, novo, que eles nunca tinham visto. E quando descobriram a utilidade da pedra, os seres humanos começaram a trabalhar em cima daquilo, a criar mais objetos, mais ferramentas, tudo para facilitar
a própria sobrevivência, a alimentação, a moradia, requisitos básicos para a sobrevivência do ser humano, certo? Vamos ler aqui junto com a Pro esse pequeno textinho, vamos lá? Há cerca de 1,5 milhão de anos, o ser humano começou a manipular pedras para produzir ferramentas. Esse período, embora muito distante no tempo, marca o momento em que se utilizou conhecimento para transformar o meio, para transformar a paisagem, o meio ambiente, produzindo objetos úteis, por exemplo, para caçar, como a Pro falou, caçar, pescar. Pensando nessa história, reflita sobre as questões a seguir. Então, crianças, o textinho está falando que foi nesse momento que o ser humano começou a utilizar o raciocínio, o pensamento, o conhecimento para transformar o seu meio, para modificar a natureza ao seu favor, ao favor da família desses seres humanos lá que viveu há milhões e milhões de anos atrás, certo? Na questão número 1, tá assim, o que é tecnologia? E aí, é uma resposta pessoal para você. Depois de tudo que a Pro explicou, o que é tecnologia? Pause o vídeo e escreva. Lembre-se que tecnologia não é só coisas ligadas a celular, computador, tablet, notebook, não. Tecnologia é o conhecimento em ação, é inovação, é algo novo, tá bom? Questão número 2. Ainda na página 108 de História. Em sua opinião, a utilização de elementos da natureza para auxiliar no dia a dia é uma forma de tecnologia? Por quê? Então, na sua opinião, a utilização de elementos da natureza, como a pedra, a madeira, para auxiliar no dia a dia, como eles fizeram aqui, ó. Esculpiram a pedra para fazer uma flecha, deixou ela bem pontuda para fazer a flecha, para ir auxiliar no dia a dia, para ir caçar animais, fazer a pesca. É uma forma de tecnologia, sim ou não? Responda na questão 2 e explica por que sim, se você respondeu sim, ou por que não, se você respondeu não, tá bom? Coloque aí a sua criatividade, o seu pensamento em ação para responder. Na questão número 3, está assim: podemos afirmar que as inovações e as descobertas que facilitaram o trabalho do ser humano foram possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico? Justifique a sua resposta. E aí, crianças, nós podemos falar que essas inovações e essas tecnologias facilitam... Podemos afirmar que as inovações e as descobertas que facilitaram o trabalho do ser humano foram possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico? Sim, né, gente? Porque, como a Pro disse, a tecnologia é inovação, é algo novo. Então, essas descobertas, elas foram possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico? Sim. Pois tudo que é novo, tudo que é tecnológico, vem com a função de melhorar e facilitar a vida das pessoas. Vamos então para a próxima página, agora a página 109 de História. Lembra no início do vídeo quando eu perguntei para vocês se vocês assistiram o filme Os Croods? Quem não assistiu, assista, que é muito legal. E lá você vê um pouquinho como que era a vida aí das pessoas que viveram no período pré-histórico. Por que será que tem esse nome, pré-histórico? Justamente porque foi vivido há milhões e milhões de anos atrás, antes de muitas coisas que nós conhecemos hoje, que faz parte da nossa história. Então, na página 109, tá assim: o domínio do fogo. Domínio é quando o ser humano ele começou a manipular o fogo, ele começou a dominar, ele percebeu que ele poderia fazer surgir o fogo. Vamos lá. Muitas vezes, quando falamos em tecnologia, pensamos no desenvolvimento de aparelhos eletrônicos e digitais. Porém, havia tecnologia muito antes dos aparelhos eletrônicos existirem.
esculpir pedras para produzir objetos, utilizar o fogo, entre outras descobertas, são exemplos de avanços tecnológicos. Vamos conhecer o impacto da utilização do fogo para a vida do ser humano. Para quem não sabe o que significa impacto, vamos ver aqui no glossário, que é o nosso dicionário da apostila. Impacto é o efeito que impede ou faz as mudanças acontecerem. Então vamos lá. Aí aqui na apostila de vocês tem uma ilustração. Ilustração é o desenho, tá? De dois homens lá que viveram lá na pré-história. Eles estão, ó, assando uma carne, um pedaço de carne em uma fogueira, né, crianças? Lá atrás tem um vulcão já em atividade, em erupção, e aqui eles estão sentados preparando o alimento deles. Vamos ver a legenda, o que está nos dizendo? O ato de cozinhar os alimentos facilitou a absorção de nutrientes pelos seres humanos, contribuindo diretamente para a melhora da sua saúde e para o seu fortalecimento. Vocês acreditam que lá na pré-história, muito antes do ser humano descobrir o fogo, eles comiam carne crua? Eu sei que muita gente come, principalmente na culinária japonesa, né? Mas eles comiam carnes de todo tipo de animal que vocês imaginam que naquela época eles poderiam comer. Tudo que era carne de animal eles comiam cru, porque não existia o fogo, eles não tinham descoberto o fogo ainda. Então eles matavam. Se tivesse já criado a ferramenta da lança, né, eles cortavam a carne e comiam, senão ia direto para a boca. É uma cena meio estranha, né? E depois que o ser humano dominou o fogo, percebeu que esfregando um pauzinho no outro lá embaixo do sol forte, criando calor e fricção, ia surgir pouco a pouco a fumaça depois do fogo, eles perceberam que com aquele fogo eles poderiam assar os alimentos, preparar os alimentos, e a partir daí a saúde e a qualidade de vida dos seres humanos melhorou muito, porque com alimento assado, a saúde das pessoas foi melhorando, com menos infecção intestinal, e assim foram se desenvolvendo melhor, certo? Então vamos acompanhar junto com a professora a leitura dessa parte, desse trecho em amarelo. Veja na sua apostila. Graças ao domínio do fogo, o homem passou a dominar a natureza. A luz das chamas afugentava os predadores. Seu calor permitia o cozimento e, portanto, a melhor conservação dos alimentos. A carne cozida era partilhada com todos os membros do grupo, reunidos em torno do fogo. Acredita-se mesmo que a linguagem se desenvolveu durante essas reuniões. Então, olha quanta coisa o fogo proporcionou à vida dos seres humanos lá na pré-história, milhões e milhões de anos atrás. Permitiu o cozimento dos alimentos, como a Pro falou, melhorando a saúde. Dessa maneira, as pessoas e as famílias sentavam-se em roda ao redor da fogueira para preparar os alimentos, para compartilhar os alimentos. E, segundo essa teoria aqui, foi a partir desses momentos que as pessoas começaram a conversar e foi surgindo a linguagem entre os seres humanos. E também o fogo fez com que os seres humanos pudessem afugentar, espantar os predadores, os animais que eram perigosos para eles, que os atacavam. Vendo aquela luz e o calor do fogo, o que eles faziam? Eles fugiam. Então, crianças, vejam que naquela época a invenção do fogo foi uma baita de uma tecnologia. Para nós hoje, tecnologia é algo ligado ao eletrônico, essas coisas. Mas lá na pré-história, o fogo, uma simples fogueira, foi um avanço tecnológico para eles. Foi aí que o homem começou a dominar a natureza. Ele percebeu que ele poderia conhecer lugares novos, ele poderia ir a lugares mais escuros que antes ele não poderia ir por conta da escuridão. E a chama ia iluminando e protegendo também contra o frio.
Vamos ler a questão número 1. A descoberta do fogo foi importante para o ser humano? Por quê? Agora responda. De acordo com tudo que a professora explicou para vocês, foi importante sim ou não? E responda por quê. Justifique a sua resposta, tá bom, pessoal? Crianças, as páginas seguintes, da página 110 de História até a página 113, que são questões justamente sobre essa linha do tempo, nós faremos ao vivo em aula, tá? Porque é uma atividade que fica muito mais rica com a participação ao vivo e a interação de todos. Então, faremos ao vivo, acompanha lá com a Pro.